Boa noite. Estamos começando o nosso Sharp Talk, nosso podcast, todas as segundas-feiras, às 23 horas. Nós vamos estar aqui entrevistando pastores, entrevistando amigos, entrevistando pessoas. O pessoal está entrando hoje aí. Hoje o nosso entrevistado, nosso amigo, professor André Freitas, ele acabou de entrar aqui também. Vou aguardar mais alguns minutos. Rose, Deus te abençoe. A Yaira, Deus abençoe. Enquanto as pessoas estão chegando, gostaria de mais uma vez desejar uma boa noite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Graça e paz aos nossos irmãos e aos nossos seguidores que são de outras religiões. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida na noite de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, muito perguntado no meu direct. As pessoas que nos conhecem, todos os dias nos mandam mensagem perguntando sobre os acontecimentos do mundo, sobre os finais dos tempos, sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. E esse é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje com muita autoridade, com muita propriedade, com uma pessoa que conhece muito do assunto, que é o professor André Freitas, professor de Ciências Sociais, pós-graduado em História, Ensino Religioso, bacharel em Teologia. Ele conhece muito do assunto que nós vamos tratar aqui na noite de hoje, véspera de feriado. Sei que muita gente está em casa, está descansando e vai participar com a gente hoje desse podcast. Eu gostaria de fazer uma rápida oração para estar abençoando o seu término de noite. Daqui a pouco vai dar meia-noite, vai se iniciar aí a madrugada de terça-feira do feriado de 7 de setembro. Eu gostaria muito de orar neste momento e abençoar a sua vida. Deus, eu te convido através do Espírito Santo de Deus a abençoar cada uma dessas pessoas que vão tirar aí um tempo para estar conosco aqui no nosso podcast Sharp Talk, junto comigo, junto com o nosso irmão André, teu servo, ungido de Deus, que será um instrumento para abençoar as nossas vidas nesta noite. Espírito de Deus, que cada um aprenda, entenda e ouça tudo que o Senhor vai usar a vida do teu servo para falar conosco na noite de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho vou chamar o nosso irmão André. Se o irmão André puder dar um oi aqui embaixo, aqui nos comentários. Deixa eu compartilhar aqui. Se você puder ir compartilhando, eu vou enviando aqui para várias pessoas. Se você puder também estar compartilhando com as pessoas que você conhece aí. A gente vai estar enviando aqui para algumas pessoas. Compartilha com mais pessoas aí. Tamo junto. Obrigado, meu querido. Você pode fazer sua pergunta aqui daqui a pouquinho. Vai colocando a sua pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, só um minuto.
Opa, Chilene, Deus abençoe, Angélica tá entrando. Foi eu que desativei aqui, tá? O Vitor entrou. Deus abençoe, Vitor. Tem bastante gente entrando aí. Hoje é o nosso Sharp Talk, para quem está chegando agora e ainda não conhece, o nosso podcast, todas as segundas-feiras, a partir das 23 horas, nós tratamos de vários assuntos, vários convidados aqui, com muita propriedade, muita autoridade no assunto. Hoje, como eu disse agora há pouco, para você que chegou agora, nosso professor, nosso amigo André Freitas vai estar abençoando a nossa vida, bacharel em teologia. Bom, hoje nós vamos estar falando de um assunto muito sério, que eu sei que você vai se interessar muito. Se você puder compartilhar aí, estou aguardando você compartilhar com mais pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, fim dos tempos, grande tribulação. Tem mais gente entrando aí. Mais 2 minutinhos nós vamos já estar convidando nosso professor. Tem mais gente chegando. Juliette, Deus abençoe. Daniel, Deus abençoe. Alana, Deus abençoe a vida de vocês. Quantas pessoas estão chegando aí? Glória a Deus. Gente, aqui embaixo tem um ponto de interrogação, não sei se você conhece como é que funciona. Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada ao assunto de hoje, você já pode deixar sua pergunta aí. Sexta-feira Forte acabou de entrar. Deus abençoe. Dá um oi para nós aí. Sexta-feira Forte é o nosso apóstolo Júnior. Apóstolo Júnior de Mauá, Deus abençoe sua vida. Elisete, Deus abençoe sua vida. Tem mais gente chegando aí. Hoje o assunto vai ser muito forte, vai ser muito interessante. Deus vai usar a vida do nosso irmão André, nosso professor, vai falar sobre escatologia. Aqui tem um ponto de interrogação, acabaram de fazer a primeira pergunta aqui. Pode perguntar sobre qualquer assunto ou sobre o tema de hoje. Acabaram de perguntar aqui. É só sobre o tema de hoje, senão vai ficar muita coisa, vai levar muito tempo para a gente esclarecer o assunto, que o assunto é demorado. Eu tenho certeza que levaria aí no mínimo umas 10 segundas-feiras para a gente falar sobre o assunto de escatologia, que é muito grande esse assunto. Muito longo, muito extenso. Tem mais gente chegando aí. Nelsinho, Deus abençoe. Nelsinho, dá um oi para nós aí. Nelsinha Noêmia, Deus abençoe, amamos a vida de vocês. Marina acabou de entrar também. Eu vou convidar aqui o nosso querido André. Vou chamar ele aqui, que é pra gente ele conversar um pouco. Bora lá, meu querido. Meu querido, seu telefone tá de cabeça, tá ao contrário. Deixa aí. eu Deixa eu estar ajustando aqui. Vamos ver se eu consigo. Não tem problema não. Vamos lá pra gente ver aqui como que ajusta, né? Tem que virar aqui, ó. Ouvir Isso, é que ele tá num suporte aqui que ficou de lado. Agora vamos ver aqui que eu vou ter que fazer um ajuste aqui ao vivo e aí vamos girar todo mundo aqui para ver. E agora, hein? Deixa eu ver aqui como eu consigo aqui, meu amado. Agora sim. Mas vamos lá, deixa eu colocar num pedestal aqui, ver se dá certo. Tinha ajustado aqui a câmera, mas enfim, ao vivo, né? Ao vivo Fica dessas coisas. O povo tá chegando. Tá chegando. E tem mais. Pronto, agora acho que resolveu aí, né? Pastor Paulo Binho tá chegando também aí, Deus abençoe.
Tem muita gente fazendo pergunta aqui. A Chilene Figueiredo. Daqui a pouquinho, Chilene, daqui a pouquinho eu vou fazer sua pergunta para o professor aí. Tem gente fazendo. Marilei chegando, cantor Thiago chegando. Tem bastante gente chegando aí. Enquanto o povo vai chegando aí, mais uma vez, está aqui conosco, meus irmãos, nossos seguidores aqui do nosso Instagram, as pessoas que estão dando início. Esse podcast foi um projeto que eu estava orando a Deus há muito tempo para iniciar aqui no Instagram. Muita gente pedia, pastor, começa aí, inicia aí, começa a falar sobre a Bíblia no seu Instagram aí, começa a trazer alguns assuntos. Aí eu orei a Deus para que Deus preparasse esse podcast todas as segundas-feiras. Muita gente está pedindo para fazer todo dia, mas não dá para fazer todo dia. Não é fácil, as pessoas pensam que é só vir aqui ligar live, não é o seu trabalho. Tá? Eu já dei aula há muito tempo em escola de teologia, eu sei como é que é também, professor. Não ficar oferecendo qualquer coisa na internet, porque o que eu mais recebo, eu posso chamar de professor, de pastor, de André? André, amigo, irmão, fica à vontade, meu amado. Então, professor, o que eu mais recebo, você deve receber todo dia, meu Deus, como eu recebo vídeo dessa. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre esta geração e é complicado. O senhor me perdoe, mas eu vou chutar bem alto. É 90% de besteira pregada e ensinada. Quanta besteira a gente ouve todo dia e não é besteira do irmãozinho ou da irmãzinha. É coisa de pessoas grandes, pastores grandes pregadores aí de multidões. O senhor está me ouvindo ainda, André? Que o senhor sumiu aqui. Tá claro, não, eu estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Para mim aqui a transmissão tá boa. Então tá bom. É que o senhor de vez em quando está desaparecendo, mas o senhor está ouvindo, tá bom. Então a gente ouve muita coisa aí sendo ensinada, principalmente do que está acontecendo agora nos últimos dias, e a gente vê que o povo está errando mesmo por não conhecer as Escrituras. Um ensinamento terrível, terrível. Por isso que eu orei a Deus, falei, Deus me dá aí condições para iniciar um podcast, para convidar os amigos aí que têm propriedade nos assuntos, para estar abençoando esse povo de Deus aí. Muita gente nos procura. Então, Deus preparou a noite de hoje. Eu sei que não vai dar tempo, só hoje não daria tempo da gente falar vários assuntos que me perguntaram aqui. Se o senhor tiver oportunidade e falar, não, vamos, Ezequias, vamos fazer mais uma segunda-feira. Mas para nós vai ser uma honra a gente continuar discorrendo esse assunto aí. Vai ser maravilhoso, tanto para nós, como para o senhor, como para as pessoas que estão nos ouvindo. Ó, Marcos Moreira acabou de entrar. Pastora Maria Fernandes Félix, conheço também, acabou de entrar. O povo está chegando. Ó. Gente, vocês estão chegando, eu vou passar a oportunidade aqui para o nosso professor. Vou fazer umas perguntas para ele aqui antes, depois ele vai dar continuidade. Mas eu queria lembrar vocês que aqui tem um ponto de interrogação aqui do lado. E vocês podem fazer as perguntas aqui, que eu vou separando algumas perguntas. Tem muita gente fazendo pergunta. E eu vou... Aí, a paz do Senhor, profeta. Deus abençoe, querida. Não vai dar para fazer todas as perguntas que não daria tempo. Então eu vou juntar as perguntas parecidas e a gente vamos respondendo aqui conforme o tempo, conforme aqui o nosso irmão André achar melhor para a gente estar fazendo. Irmão André, eu gostaria primeiro, antes de dar continuidade... Isso, Paulo Bispo, graça e paz, Rita de Cássia, compartilha aí. Paulo Bispo é o pastor, um amigo também. Pessoal, compartilha para os amigos, porque a gente vai tratar um assunto agora que você não vai querer ir embora. Um assunto sobre os finais do tempo, o que está acontecendo nos últimos dias, o que realmente está na Bíblia, o que realmente significa a grande tribulação. Tem muita gente aí perdidinha dizendo que o Bolsonaro é o anticristo. Aí tem um outro grupo dizendo que o Lula é a besta, e o falso profeta. E as pessoas não têm entendimento nenhum. A gente percebe, não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Então, enquanto você vai compartilhando, está subindo a live. Isso, Tiago, compartilhei, pai. Amém. Ó, apóstolo JR também, Deus abençoe. O pessoal está chegando tudo aí, graças a Deus. Bom, André, eu vou perguntando aí, não sei se a gente também não está acostumado, é o segundo podcast meu, o senhor é mais conhecido, o senhor deve dar bastante entrevista, então eu vou perguntando, o senhor vai respondendo, o senhor encerrou a pergunta, eu faço a outra, então. A primeira pergunta, irmão André, tranquilo, vamos lá. Para a gente iniciar aqui, primeiro, queria que o senhor falasse do senhor, o seu nome, para se apresentasse, sem demagogia nenhuma, quem o senhor é, sua graduação, para quem está nos escutando aqui ter noção de quem é que vai aqui trazer esse assunto para a gente, compartilhar com a gente. Pode falar. Amém.
Tudo bem, Ezequias. Então, deixa eu começar aqui primeiro te agradecendo, né? Pelo convite, pela oportunidade da gente estar aí tentando levar um conteúdo que seja esclarecedor, que seja bíblico, que seja equilibrado, né? Para essas pessoas que entendem a importância desse assunto, né? Para a sua vida cristã. E eu fico muito feliz por ver pessoas interessadas, né, nesse assunto. Como você disse, a gente tem muita coisa sendo falada, muitas dessas coisas, elas, infelizmente, elas não têm base bíblica, né? Infelizmente, as pessoas elas não levam a seriedade, não têm a seriedade necessária, né? Quando abordam assuntos bíblicos, enfim, o desprezo, muitas vezes, pela formação teológica, né? Como você disse, até mesmo pessoas que ocupam funções que deveriam ser importantes porque formam opiniões, porque as pessoas que ouvem dão crédito a essas pessoas pelas funções e os títulos que elas carregam, né? Enfim, mas a gente entende que nós devemos, né, cada dia mais nos debruçar sobre a Bíblia. Nós somos cristãos e entendemos que nós temos, de fato, uma dependência do Espírito Santo, não confiamos em nós, e nós entendemos que precisamos, de fato, dialogar mais, né? Nos juntarmos como igreja, como discípulos de Cristo, para ouvirmos o Espírito Santo através uns dos outros. E eu quero me apresentar apenas como um discípulo de Cristo, né, que tenho entendido já há 22 anos, quando fui resgatado pelo Evangelho, né, dessa vida de pecado, um grande pecador. Hoje eu sou um pecador regenerado e resgatado, e que tenho me esforçado nesses 22 anos, quase que diariamente, nesses 22 anos, estudando a Bíblia, né? A gente conquistou algumas formações, alguns títulos, mas eu prefiro me apresentar como discípulo de Cristo, que deseja compartilhar aquilo que tenho recebido de Deus com tantos quantos assim se interessarem, né? Amém. Amém. Fico lisonjeado, eu que fico agradecido. Para nós, para a gente é um privilégio. Muita gente aqui de São Paulo falou: o André, o professor André que vai estar. Meu Deus, pastor, é muito conteúdo. Mas para quem chegou agora, muita gente chegando aí, ó, Topografia disse: Deus te abençoe, professor. Não sei se é seu aluno. Sim, é que eu não estou visualizando muito bem aqui, mas tem diversos alunos aqui que eu estou vendo, né? Tanto aí de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, aqui onde eu estou atualmente. Enfim, pela graça de Deus, a gente tem aí um relacionamento bom com muitas, mas muitas pessoas em diversos estados aí do Brasil. Então, eu fico muito feliz aí. E já há 14 anos, se não me falha a memória, estou aí, né, em sala de teologia, propriamente dito ali, ministrando mesmo a teologia desde 2007, né? Então, há 14 anos. Então, já passou bastante gente aí pela minha vida nesse sentido da formação teológica, fora aquelas amizades que a gente vai fazendo, né? E aí a gente vai sendo agraciado por Deus, por todo esse povo aí que vamos nos reencontrando e tal. Mas tem bastante alunos meus aí, né? Que são atuais e os que foram, né? Amém. Então vamos começar lá para não estourar nosso. Vamos lá. Porque para mim eu estou tranquilo. Eu fico aqui até de manhã aqui com o senhor ouvindo Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia. Os irmãos que nos conhecem sabem que a gente procura todos os dias estudar muito, se aprofundar, se preparar muito. E eu sei que o senhor... Vamos fazer uma vigília de Bíblia aqui, Ezequias? Uma vigília de Bíblia? Com certeza. Muita gente aí, ó, tem um rapaz aqui, tem uma mulher mandando para o senhor: paz, meu mestre, Mateus Oliveira, Davi disse: André é um bicho Elohim. Aí, ó, já chegou no hebraico aí, ó. Já chegou no hebraico. Davizão, Renatinho entrando agora, só gente boa. Amém. Então vamos começar lá, mestre. Se o senhor puder, nas respostas, ser breve. Eu digo ser breve no sentido, como é muita pergunta, se o senhor puder... Sim, vamos lá, tentar ser pontual. Isso, vamos lá, vamos começar aqui. Aqui, ó, vou jogar na tela aqui, ó. A Chilene, eu sei que eu queria entrar no assunto antes, mas eu quero entrar nessa pergunta dela aqui. Ela fez uma pergunta, eu vou jogar na tela aqui. O senhor consegue ler a pergunta aí? Na tela, não? Sim. Então tá bom. Chilene de Figueiredo: haverá segunda chance após o arrebatamento? Se sim. Ela pergunta se sim, para todos ou só para Israel, pastor?
Vamos lá. Antes de qualquer coisa, Ezequias, eu gostaria de pontuar somente algo só para. Porque eu sei que Fica à nem vontade, todos o tempo é seu. eles. Tá, vamos lá. Vou tentar ser bem objetivo, bem sucinto, né? Mas eu preciso, dependendo da pergunta, introduzir alguma coisa para não ficar, de repente, assim, uma abordagem, né? Eu não sei exatamente qual o conhecimento das pessoas que perguntam, participam, enfim. Então, assim, só para falar para os participantes aí. Nós temos 5 correntes, né, de interpretação escatológica. Então, acho interessante a gente pontuar isso, né? Então, nós temos a preterista, a futurista, a histórica, a mística e a alegórica, né? Não vou explicar, lógico, cada uma delas, que não tem como. Mas eu só vou falar aqui que eu vou assumir aqui, né? Não estou dizendo que é a única e nem que é a melhor, tá? Mas eu preciso aqui seguir uma corrente para a gente, né, ter um norte e elaborar a partir dessa corrente de interpretação teológica. Sim. Então, eu vou seguir aquela que é a futurista. A futurista, ela considera que o Apocalipse, até o capítulo 3, são fatos históricos que aconteceram lá no primeiro século, né? Igrejas reais, aquelas 7 igrejas lá, conhecidas como as 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, enfim. A partir do capítulo 4, então, são eventos futuros, tá? É um evento para um futuro, ou seja, que ainda não aconteceram. A partir disso, então, a gente entende que haverá um período chamado de período da grande tribulação, né? Essa grande tribulação, segundo essa corrente de pensamento, ela se iniciará com o arrebatamento da igreja, que ainda não aconteceu, estamos aqui, né? Sim. Então, o que acontece? Após esse período, então, o início desse período da grande tribulação, onde haverá 7 anos, a gente precisa lembrar que escatologia não é só o livro de Apocalipse. Escatologia envolve Daniel, conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento, envolve o livro de Zacarias, pelo menos do capítulo 61 até o 66 de Isaías, né? Capítulo 24, também um conteúdo muito importante de Mateus, fora outros trechos e textos de alguns livros do Novo Testamento. O Apocalipse, ele é um livro totalmente escatológico, né? Mas a gente precisa entender que a Bíblia toda, ela tem algumas porções e ela vem tratando. Então, não é apenas um livro de Apocalipse. Escatologia diz respeito do acontecimento, dos últimos acontecimentos da história humana, né? Então, a gente tem a escatologia iniciada com Jesus, a vinda do reino, né? E nós temos, então, aí aquela consumação da revelação em Apocalipse, dado o nome Apocalipse, que a gente traduz aí no português para revelação. Enfim, mas aí então, após esse período, no período da grande tribulação, onde a igreja, que alguns entendem, vão ser levadas no início, outros no meio, outros no fim. Mas vou partir também desse ponto que a igreja será arrebatada no início, e é o início do arrebatamento que dá início à contagem, né, dos 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, ainda tribulação, mas os 3 anos e meio último, dito, conhecido mesmo como a grande tribulação, onde haverá uma perseguição intensa, direcionada a Israel, ao povo judeu, e consequentemente também a todos quantos não aderirem ao sistema que será implantado, né, mundial, sistema religioso, político, enfim, que seja contra Deus, que é chamado sistema do anticristo. Então, estou trazendo as informações só para trazer um pano de fundo aqui, para responder aqui a irmã Chilene, inclusive uma das nossas alunas aqui do Espírito Santo, né? Então, a pergunta foi, haverá a segunda chance após o arrebatamento? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Haverá? Sim, haverá. Tanto é que alguns judeus reconhecerão, né, isso já no finalzinho da grande tribulação, que Jesus foi o Messias que eles rejeitaram lá atrás, né? Então haverá sim salvação. Haverá uma chamada a 2 testemunhas que pregarão esse evangelho, haverá anjos que eles, de uma forma miraculosa, pregarão o evangelho eterno, isso está tudo no livro de Apocalipse. Então, dado esses textos e outros mais, aqui só para a gente ser um pouquinho mais resumido, segundo esses textos, haverá sim a salvação na grande tribulação, né? Então, sim. Né? Se sim para todos? Sim. Todos quantos eles aceitarem o Evangelho de Jesus
a partir dessas duas testemunhas, a partir de um anjo que pregará de alguma maneira, a gente não sabe os detalhes e tal, mas haverá sim, na minha ótica, isso será possível, ou seja, salvação na grande tribulação. Agora, é assim, eu recomendo que as pessoas não contem com isso, né? Com certeza. O senhor falou aí a respeito do Apocalipse, ainda bem que o senhor deu essa introdução, pode deixar bem explicado, porque muita gente acredita que escatologia, o Apocalipse, a escatologia só tem a ver com o livro do Apocalipse. E existem ramificações em vários textos bíblicos mencionando ou falando a respeito da escatologia. Fizeram outra pergunta aqui, mestre. Aqui, eu vou jogar na tela aí, ó. Muito Sim. interessante que nós comentamos. Quem é a besta do mar e a besta da terra? Vamos lá, vou deixar as piadas de lado, né, pra gente responder aí, que você falou aí que tem algumas bestas aí que me parecem algumas figuras políticas, né? Não E deixam de ser, mas em outro sentido, muitas vezes, né? Mas vamos lá. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, segundo alguns intérpretes, né, e a grande maioria dos intérpretes vão concordar com isso, quando se refere à terra, refere-se à terra de Israel, tá? E quando o Apocalipse fala de mar, né, como o Apocalipse, o livro de Apocalipse é recheado de símbolos e figuras, então o mar representa nações, né? Neste caso, falando da besta, né? Então o mar, a besta que sobe do mar, seria um líder que surge, né, um líder político, tá, que surge dentre as nações, esse grande líder mundial, né, essa figura que terá uma grande influência e um grande poder político. Então, a besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra refere-se, então, ao líder religioso. Então, possivelmente será um líder, e é bom a gente entender isso, né? Para que os judeus eles aceitem, né, uma pessoa como profeta, precisa ser de origem hebraica. sim. Né? Precisa ser, de fato, alguém que seja oriundo aí dos judeus. Então, possivelmente, a besta que sobe da terra é essa figura humana, né? Preciso frisar isso, é uma figura humana que vai ser um detentor de uma autoridade religiosa. Então, a gente vê duas figuras aqui no final dos tempos. Uma figura com autoridade religiosa e uma figura com autoridade política. Né? E elas, claro, vão contribuir para essa implantação do mal aí. A Bíblia diz, inclusive, que é segundo a eficácia de Satanás. Né? Então, são pessoas que elas vão ter grande influência. Nós tivemos na história, tem um livro muito interessante para quem quiser se aprofundar no assunto, Hitler, o quase anticristo. Tá? Então, esse livro eu recomendo, né, para quem quer se aprofundar. Hitler, o quase anticristo. Então, assim, ele foi uma figura que perseguiu muito os judeus, não só os judeus, a gente sabe que negros também, homossexuais, tudo mais, mas os judeus foi o foco, tanto é que matou aí 6 milhões de judeus, né? Ou como diz o bom judeu, matou um judeu 6 milhões de vezes. Mas a questão que será essa figura, né, de poder político e de poder religioso, que a Bíblia, o Apocalipse, trata como besta. A besta que sobe do mar, o líder político, e a besta que sobe da terra, esse líder religioso, e possivelmente a terra refere-se à terra de Israel. Amém. Está sendo respondido tudo aí. O pessoal que está chegando aí, o Paulo Bispo está compartilhando aqui, não para de aparecer compartilhamento dele. O pessoal que está chegando agora, se vocês puderem compartilhar, nós estamos falando aqui. Quando encerrar esse podcast, ele vai ficar no nosso feed. Você que chegou agora, que não ouviu do começo, do início, você vai conseguir assistir desde o começo, na íntegra, toda a entrevista aqui com o professor André Freitas. Surgiu outra pergunta aqui interessante também, eu vou jogar na tela aí, ó. Essa pergunta aí, muita gente me procurou. Tem gente que não tomou a vacina até agora, inclusive ainda não tomei, por outros motivos, mas muita gente está com medo e muita gente não tomou. Eu tenho a minha tese a respeito disso, cada um aqui que está nos assistindo também tem a sua, mas eu gostaria que o senhor falasse do que o senhor tem vivido e se tem alguma base bíblica. Cadê aqui? Ó? A vacina é um teste de controle da humanidade?
Vamos lá. A gente percebe que tudo que surge, né, na humanidade, na sociedade, ainda mais nessa era da globalização, né, dessa velocidade das informações, onde o mundo cabe na palma da mão, onde a gente tem aí essa interligação, né, a tal da internet, tudo que acontece, né, aqui ou ali, pontual, ou nesse âmbito mais geral, como, por exemplo, é o caso da pandemia, mas já houve a questão, né, qual que era a marca da besta, né, lá atrás, quando surgiram os códigos de barra, né, então surgiram lá os códigos de barra, já disseram que ali era um tipo de marca, né, surgiu lá depois o chip, e disseram também que o chip também seria, enfim, então não é uma novidade atribuir, né, um acontecimento de escala até global, né, nesse sentido, pensando que isso tem ligação com a escatologia ou com o final dos tempos. Não, não tem. Nós precisamos tratar a escatologia no âmbito teológico e sem tentar pensar, buscar alguns fatos históricos para estar ligando a textos bíblicos, né? Porque aí a gente perde, na verdade, existe uma regra hermenêutica, né, que, na verdade, nós precisamos extrair dos textos bíblicos, entendê-los, para, então, fazer a aplicação, a contextualização, porque as pessoas fazem o contrário. A gente chama de exegese, é o contrário da exegese. Então, a exegese você extrai, você faz a interpretação, a hermenêutica do texto, né? E a exegese você pega, muitas vezes, externamente, e quer atribuir a textos bíblicos. É um processo contrário. Então, assim, não tem nada a ver, né? Inclusive a marca da besta, se houver essa pergunta depois aí, não tem nada a ver com essa, não é ligado a essas questões, né? Mas assim, não tem não. Na minha ótica, e nenhum comentarista, em nenhum professor de teologia sério, em nenhum, aquele que aborda, de fato, não só o tema teológico, estou falando dos professores de teologia, nenhum vai fazer essa ligação, né? Há muitas pessoas sensacionalistas, há muitas pessoas, muitas vezes, equivocadas, mas nenhum, não tem nenhum que eu conheço que seja reconhecido, que tenha crédito Entendi. no âmbito nacional e internacional que vai fazer essa ligação, não. Entendi. Então, porque é o seguinte, professor, tem muitos canais, principalmente na internet, as pessoas me enviam quase todos os dias. Me enviaram um vídeo esses dias de um canal na internet que ele tem muitos seguidores, uns 200, 300 mil seguidores, e esse pastor falou que o chip vai ser colocado através da vacina, né? Aí as pessoas ficam, muita gente ficam preocupadas, porque tem gente falando que tem igreja, eu vi comentários de pessoas dizendo que as igrejas já estão com a marca da besta, porque os pastores estão permitindo medir a temperatura na testa ou no braço, que ali já é o sinal da marca da besta. Então, o senhor esclareceu bem que isso não tem nada a ver com o contexto bíblico, principalmente escatologia. Então, eu creio que muita gente aí deve estar nos ouvindo, deve ter a sua opinião, mas deve estar entendendo o que o senhor está nos passando aí na noite de hoje. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Peraí, professor, tem outra pergunta aqui. Vamos lá. Ó, falta alguma profecia se cumprir para... Me perguntam muito isso. Se falta alguma profecia se cumprir, ou o que falta acontecer, o que falta se cumprir para acontecer o arrebatamento. Vamos lá. Dizem os estudiosos que há cento e tantas profecias, né, que são necessárias, né, serem cumpridas para que o arrebatamento aconteça. Né? Então, você tem lá, por exemplo, Mateus capítulo 24, né, a intensificação das guerras. As guerras sempre existiram desde que o mundo é mundo, né, praticamente aí, desde muito tempo. Mas quando diz que as guerras, teriam guerras em todas as nações, isso é intensificação. E, de fato, do século passado para cá, tem se intensificado muito a questão das guerras, como eu disse, né? Sempre houve. A gente pega o Antigo Testamento, há 4.000, 5.000 anos atrás, as guerras já eram uma realidade, né? Os conflitos
bélicos entre nações, povos, tribos, enfim. Então, assim, as guerras, a intensificação das guerras, uma fome generalizada, já houve também isso, esse cumprimento, o esfriamento do amor, a apostasia talvez seja uma das mais evidentes, né, mais evidentes sinais para que a gente identificasse esse princípio de dores. E aí Jesus usa essa figura de linguagem, uma mulher que está prestes a dar à luz e ela tem as suas contrações. E essas contrações são chamadas de princípios de dores, mas ainda não é a grande tribulação. Então, há um lastro histórico, né, mais recente que a gente entende que tem se intensificado tudo isso. Enfim, eu só citei alguns, tem outros mais elementos lá que a gente vê. Mateus capítulo 24, que eu estou me referindo, né? Então, assim, diz os estudiosos, e na avaliação deles, todos esses sinais já se cumpriram. De fato, não há mais nenhum, né, que deva ser cumprido para que o arrebatamento aconteça. Sem querer ser sensacionalista, mas, de fato, nós podemos aqui nem acabar essa live e o arrebatamento acontecer, né, segundo a opinião. E eu também entendo assim, pela avaliação bíblica, né? Então não falta, não há nenhum sinal que precise acontecer, biblicamente falando, para que o arrebatamento aconteça. Pode ser, de fato, a qualquer momento. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Ó, o Paulo Bispo perguntou, podemos dizer que já está entre nós o anticristo? Aí a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. Por quê? O que acontece? Se eu estou dizendo, né, afirmando aqui que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e naquela linha de pensamento que após o arrebatamento começa a contagem aí 70 semanas de Daniel, né? A última semana, entre aspas, e figuradamente falando, da história da humanidade no sentido dos 7 anos que faltam para se cumprir, lá de Daniel e tudo mais. Então, assim, como a igreja é arrebatada, começa a contagem, e o anticristo surge logo em seguida, então se eu estou dizendo que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, então o anticristo, possivelmente, ele pode estar no nosso meio, nós não sabemos quem é. Mas como a gente não sabe ainda quanto tempo haverá aqui da igreja, né, antes do arrebatamento, pode ser que não. Então não é algo que eu possa afirmar nem sim e nem não. Tá aí a resposta aí, Paulo Bispo. Deixa eu continuar aqui. Uma irmã fez uma pergunta aqui, uma senhora aqui, ela fez fora da caixa de pergunta, ela fez nos comentários, a Débora Cristina, não tem muito a ver com, eu acho que com a escatologia. Ela disse aqui, como discernir as profecias que são de Deus das que não são? Diga em relação aos que profetizam dentro da igreja, direto a um servo. Se eu quiser responder, não tem problema nenhum. Vamos lá, eu acho pertinente. Mas antes, Ezequias, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque perguntou do anticristo, mas nós estamos falando do anticristo, essa figura escatológica, né? Porque anticristos sempre houveram. Né? Lá nas cartas de João, por exemplo, ele vai falar que tinham no meio saíram do meio deles anticristos, né? Ou seja, pessoas que eram contrárias a Cristo. Então, quando a gente lê lá as cartas de João e até, se não me falha a memória, uma carta de Paulo lá, ele vai se referir a pessoas com esse título, anticristo, mas não essa figura escatológica que acredito foi o que o servo de Deus ele perguntou aí. Só esse adendo, e bora voltar lá que eu acho pertinente essa pergunta. Isso, né? A Débora disse aqui, não, Débora, fica tranquila, ela disse, desculpa, essa agora. Fica tranquila, Débora, ele vai responder, mas tem uma caixinha de pergunta aqui do lado, Débora, tem um pontinho de interrogação, você pode deixar aqui a sua pergunta que a gente joga na tela. Mas pode falar sobre a profecia. Vamos lá, como discernir, né? Quando a pessoa lá diz que em nome de Deus está falando, como as pessoas gostam de falar, assim diz o Senhor, né? Muito, né? Então, assim, a Bíblia, ela nos dá alguns parâmetros, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a esse respeito. Então, o Antigo Testamento, lá em Moisés, por exemplo, Moisés diz, porque perguntaram para ele, então essa pergunta é muito antiga, né? Moisés, como saberemos que o tal profeta que profetiza, ele fala em nome do Senhor? Então Moisés diz, olha, se o profeta que profetizou tal coisa se cumprir, considere ele como profeta. Se não se cumprir, desconsidere como profeta. É simples assim.
Então as pessoas hoje, muitas vezes, porque a pessoa ela fala que está dizendo alguma coisa em nome do Senhor, as pessoas já abraçam e já acreditam na profecia sem, né, avaliar se o que ela disse se cumprirá mesmo, porque só após o cumprimento é que essa pessoa ela deve ser considerada uma pessoa que falou em nome de Deus. Então esse é um ponto lá do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer que quando alguém se levanta na congregação para profetizar, toda a congregação precisa julgá-lo, né? Então, o conteúdo que ele está profetizando, qual é o crivo, qual é a peneira, qual é o critério que nós temos que usar quando alguém diz em nome do Senhor. Então, primeiro, não considere ainda como profeta, a não ser que o que ele disse se cumpra. Então, é preciso acompanhar a vida dele, é preciso acompanhar o que ele falou. Se vai ter um cumprimento. Se tiver um cumprimento, então se fala, é profeta de Deus ou falou em nome de Deus. Se não é, então se falou, opa, falou da sua própria emoção, da carne, enfim. E o segundo ponto é, se o conteúdo que ele disse, né, porque Deus jamais falará alguma outra coisa que já não tenha revelado na Bíblia. Então todo aquele que profetiza, ele profetiza segundo aquilo que a Bíblia já ensina. Né? É porque num culto público tem outros propósitos, edificação, consolação e exortação. É a tríplice função de uma profecia em culto público. Então, a primeira coisa, tem que ver se vai se cumprir o que ele falou. Enquanto não se cumprir, deixa lá em stand-by, certo? O profeta. Deixa lá de molho, né? Não só as barbas do profeta, todo profeta deixa ele de molho lá. E a segunda coisa, o conteúdo que ele falou. Tem que ser um conteúdo, não pode ferir a doutrina bíblica, não pode ferir, não pode ir contra e não pode acrescentar, não pode ser algo que não esteja na Bíblia Sagrada. Então, ninguém fala em nome de Deus se não usar a própria Bíblia Sagrada. Deus só se comunica conosco a partir da sua revelação, que é a Bíblia Sagrada. Amém. Muito interessante o que o senhor está falando aí. Isso é extraordinário. Eu tenho muita experiência. Eu creio que muita gente que está nos assistindo aqui já teve muita experiência com revelação. E uma certa feita, há muitos anos atrás, eu me lembro, eu era muito viciado em monte. Quando eu digo viciado é porque eu falo que eu fui liberto, aí tem uns irmãos que falam, ai pastor, orar no monte é pecado. Eu falo, não, orar no monte é maravilhoso. Só que eu tive uma experiência muito forte com Deus, que eu vivia no monte 3, 4, 7 dias sem descer, sem comer e sem beber. Eu tinha experiência de ficar no monte. Já fiquei 7 dias sem comer e beber, jejuando, orando, com cara no pó, debaixo de chuva, já fiquei chovendo eu no monte. E não mudava nada na minha vida. E eu preguei uns 3 anos atrás sobre isso e muita gente me criticou. Como se soltar no monte 7 dias, não acontece nada? Eu falei, conheço. Eu conheço gente que orou no monte a vida inteira e nunca teve nada na vida. Conheço gente, porque as pessoas... Aí um dia, André, isso é muito interessante. Um dia eu questionei a Deus, eu desci do monte a pé, fui para casa a pé, uns 5, 6 quilômetros, e fui questionando, falei, Deus, eu não saio do monte, vida no altar, era 3, 4 dias do monte, jejuando, orando e buscando. E aquele dia eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, quem foi que disse para você que eu te chamei, eu te convidei para subir no monte? Eu me lembro até hoje. Quem foi que te mandou subir no monte? Aí eu falei, Deus, eu aprendi na igreja, o Deus do monte, o Deus de Moisés. Deus falou, não. Aí eu nunca mais esqueci. E eu conheço muita gente que aprendeu isso. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Filho, quando tu quiseres falar comigo, Mateus capítulo... Eu não esqueço mais nunca. Mateus capítulo 6, versículo 8. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto e oculto vai te recompensar publicamente. Daquele dia em diante eu aprendi. Deus falou comigo muito forte a respeito disso. Porque eu aprendi o seguinte. Aí eu comecei a ler a Bíblia uma vez, li segunda vez, li 4 vezes a Bíblia toda. E eu descobri, fui anotando quantas pessoas na Bíblia subiram no monte. Poucas. E todas as pessoas que foram no monte, só subiram no monte porque Deus chamou. Aí Deus falou comigo, filho, o monte é lugar de propósito. E não é você que escolhe para o monte. Monte é lugar de propósito. Quando eu te convido, quando eu te chamo, então nem todo mundo, professor, você pode discordar comigo, está preparado para subir no monte. Eu falo porque eu conheço gente que subiu no monte, ficou 3 dias e quando voltou desviou.
Pessoa subiu no monte, ficou 3 dias, quando voltou, adulterou. Ficou no monte 3 dias orando, quando voltou, desviou. Nunca mais, até hoje, tem gente que até hoje nunca mais conseguiu voltar para a igreja. Depois subiu no monte, porque muita gente, eu conheço muita gente, o monte para ele é que nem cinema. E aí, tá fazendo o quê? Oh, tá fazendo o quê, André? Nada, bora pro monte. Oi, mano, o que tá fazendo aí? Bora pro monte. E a gente vai no monte, hoje eu voltei no monte depois de muitos anos, porque eu orei a Deus, e foi algo de Deus. Um irmão me ligou me convidando, e Deus falou, vai lá pro monte que eu quero ter um particular com você. E eu subi no monte, quando eu cheguei no monte eu não acreditei. Quando eu cheguei no monte, com todo respeito, André, não cortando aqui o assunto de escatologia, tinha JBL, violão, guitarra, pandeiro, microfone, tudo que você imaginar, cabana, piquenique, parecia um ponto de encontro, irmão. Parecia festa, final de semana, bora todo mundo pro monte, gente conversando aqui, conversando ali, batendo papo aqui, e era uma conversaiada. Tinha um grupinho aqui falando mal de um pastor, outro grupinho falando mal de outra igreja, outro grupinho falando mal do Malafaia, outro grupinho, é só o que tinha no monte. Então, aí eu comecei a entender que Deus começou a me ensinar que muita coisa na igreja é ritual. Eu comecei a aprender que tem muita gente que vive ritual na igreja. Deus só vai falar com ele se ele for no monte. E não é assim. Muita gente, professor, parou até de falar comigo quando eu falei para ele assim, porque me questionaram, tá bom, se eu falar com ele no quarto, e quando Deus quiser falar contigo, te responder, ele fala com o senhor aonde? Aí eu li Lucas capítulo 2. A Bíblia diz, olha que interessante, por isso que o senhor falou, para responder a Débora. Essas profecias que não tem base bíblica, pode jogar no lixo. Se ela não vir contextualizada através da palavra, não é profecia. Não vai se cumprir. Por quê? Quando eu li Lucas 2, se eu não me recordo, é Lucas... Os últimos versículos do capítulo 1 é o capítulo 2. Que quando José e Maria, a Bíblia diz que José e Maria foram a Jerusalém. Quando eles estão voltando com Jesus, a Bíblia diz que no terceiro dia eles perceberam... A Bíblia diz que eles perderam Jesus de vista. É interessante esse versículo. Eu li ali, eu nunca tinha entendido. A Bíblia diz que José e Maria perderam Jesus de vista. E o texto diz que eles voltaram pelo mesmo caminho. Eu não vou delongar muito aqui, mas eles encontraram Jesus. O texto diz que eles encontraram Jesus no templo. Isso é interessante. Eu li isso aí e não entendia. Aí, um dia eu orando no quarto, falando com Deus, falando, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu me lembro, meu pai é falecido, que meu pai ainda estava vivo. E eu ligava para o meu pai, e quando eu ligava para o meu pai para conversar com ele, para pedir o cartão de crédito emprestado, o meu pai desligava o telefone. Eu falei, pai, se eu desligou o telefone, ele falou, quando você quiser conversar comigo, você vem na minha casa. Quando ele falou isso eu fiquei guardado no coração. Porque tudo que meu pai, que era coisas que tinha que resolver, que eram importantes, eu tinha que ir na casa dele e falar com ele, olho a olho. Depois que Deus falou comigo para orar no quarto, que eu fui entender. Aí eu entendi. O lugar de orar é no quarto. No quarto eu falo com Deus. No quarto é lugar de intimidade. E quando Deus quiser falar comigo, aí o Espírito Santo me lembrou. Quando eu quiser falar contigo, vai na minha casa, a igreja, o templo. Só que aí que está o problema, professor, para a gente voltar na escatologia. É aí que entra um problema muito grande. Por quê? A gente fala com Deus no quarto, só que a gente não quer ouvir Deus no culto. Por quê? Porque lá no culto, a palavra, ela vai vir de encontro, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Aí o povo não quer ouvir, porque a palavra ela vai vir, ela vem para exortar, edificar e consolar. Aí a gente vai para onde? Para onde que a gente vai, professor? Quando a gente quer ouvir o que a gente quer? Para o monte. Para o monte, por quê? Porque eu não se contento com o que foi... Pode prestar atenção. Ninguém se contenta com o que foi pregado lá. Se não serviu para ele, ele não se contenta. Aí ele vai para o monte. Porque lá no monte, não desmerecendo os profetas de Deus, tem homens de Deus no monte, tem pessoas que estão lá que têm propósito no monte, mas muita gente, estou falando que eu vivi isso, quase 20 anos eu viajei pregando, e tem muita gente que eu cansei de pisar no monte. Quando eu pisei no monte, já veio alguém, ó,
10 já. E eu falei, ô glória, nem cheguei no monte, já tem revelação. Amém. Eu me lembro uma vez que eu subi, o vaso falou, pode descer. Eu falei, meu Deus, eu nem orei ainda. Pode descer, Deus é contigo, e toma isso, e toma aquilo. Aí eu comecei a juntar e perceber que 99,9% dessas profecias não se cumpriram, porque não tinha base bíblica. Então, voltando ao que o senhor falou de profecia e de revelação, eu creio, mas esses homens continuam profetizando, eles continuam fazendo isso, André, porque tem pessoas que para ouvir, porque ainda tem pessoas que gostam de ouvir, e eles preferem ouvir esse tipo de profecia que não vai levar a lugar nenhum, não vai levar eles para lugar nenhum, por enganação, do que serem guiados pela palavra. Tem mais outra pergunta aqui chegando, vamos continuar aqui. Ó, eita, essa é grande, ó. André, saudades, meu irmão. O senhor está me ouvindo, André? Sim, sim, tô. Ó, ele disse, o milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo são correntes distintas que se completam para o mesmo fim, ou são correntes isoladas, como acontece na soteriologia, que em parte são iguais. Eu não vou explicar o que é soteriologia, porque o senhor sabe, o senhor é professor, que em parte são iguais, mas defendem ideias diferentes. Explica para quem está aí, como o senhor está sendo entrevistado, o que é soteriologia para o povo, e se o senhor entendeu a pergunta? Sim, acredito que sim. Vamos ver se eu entendi aqui. Quem é que está perguntando aí? Perguntou foi o Renato. Ô, Renatinho, Eu vou meu perguntar amigo, de meu novo. Ele irmão. perguntou se o milenismo, pré-milenismo ou pós e dispensacionalismo são correntes distintas que se completam para o mesmo fim, ou são correntes isoladas, como acontece na soteriologia. Então vamos lá. Bom, a soteriologia é a ciência que estuda a doutrina da salvação, né? Soter é salvação, né? Então, a soteriologia é uma matéria específica da teologia que estuda a salvação, como ela se dá, os elementos, enfim. E a escatologia, ela inclui a soteriologia, e a soteriologia inclui a escatologia. Elas são, quando a gente divide esses sistemas, não quer dizer que eles são distintos, separados, e eles são excludentes, pelo contrário, né? Nós estamos falando de uma unidade perfeita, que é a Bíblia, doutrinariamente falando. É por isso que a gente fala que a Bíblia tem duas propriedades. A inerrância, ela é infalível e ela é inerrante, né? Então, a inerrância é a infalibilidade da Bíblia. Inerrância quer dizer que ela não tem erros doutrinários. Então, a doutrina, elas são harmônicas, né? Elas é um mosaico, né? São peças de um todo. Então, assim, na escatologia, nós temos o pré, o pós e o amilenismo, né? Então, são correntes da escatologia para abordar o período, né? Aquele período chamado de o milênio, lá do capítulo 20 de Apocalipse, né? Então, os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas, eles pensam diferentes a respeito desse período, né? Então, os amilenistas, eles interpretam que não é um período literal de 1000 anos. Já os milenistas, sim. Né? Os pré-milenistas, melhor dizendo, eles acreditam que é literal esse texto de Apocalipse que fala que a igreja, ou que o mundo, né? Satanás será amarrado lá por 1000 anos, e paralelamente, Jesus estará governando aqui na Terra, isso é literal. Então, assim, o pré, o pós e o amilenismo são interpretações a respeito desse período. Esse é um ponto. O dispensacionalismo, ele vai lidar com os períodos, as épocas, as dispensações, né, que são, estou falando na ótica do dispensacionalismo, tá? Eu só estou explicando, não estou concordando nem discordando nem nada, né? É só uma explicação, e lógico, explicação ainda panorâmica, superficial, né? Só para lembrar que não tem como a gente, como você falou, a necessidade é que nós passássemos muito tempo aqui abordando, embasando, textos bíblicos, explicando, fazendo hermenêutica, enfim, isso são aulas e aulas, né? Inclusive já fica aqui, viu? Deixa eu aproveitar aqui que eu não posso perder essa oportunidade, Ezequias, que a gente tem, inclusive no YouTube, lá, o meu canal, ele é aberto, lá tem mais de 1000 aulas, tá certo? 1000 e tantas, eu nem sei quantas tem mais, deve ter umas 1.100, 1.200 aulas lá. Inclusive tem escatologia lá também, deve ter umas 30, 40, eu não sei. Mas o que acontece? Voltando, então o dispensacionalismo vai abordar a ação de Deus na história humana por dispensações. Então você tem lá a inocência antes do pecado, né? A consciência a partir do pecado, a era patriarcal, né?
tudo isso em Gênesis ali, né? Os primeiros pais da fé, e você tem a lei, né? O período de Moisés, a época da graça, e aí você tem a grande tribulação. Ou seja, são fatiamentos da história, né? Que são chamados de dispensações, onde Deus lida com a humanidade. Então, só para explicar esses dois termos, um lida com uma coisa e o outro lida com a outra. Mas, o dispensacionalismo contempla a questão da escatologia, né? Do milênio. Então, assim, mas assim, eles não dialogam nesse sentido assim, porque são divergentes. Há milenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, eles discordam a respeito dessa abordagem. O dispensacionalismo, aí você tem o aliancismo, né, que vai entender que Deus ele trata a comunidade não por dispensações, mas com alianças. Então você tem a aliança noética, a abraâmica, né, a mosaica, a davídica, enfim, onde Deus vai fazendo alianças com essas pessoas. Só para a gente entender também que tem o dispensacionalismo e tem o aliancismo que lidam diferente aí. Mas só para tentar responder aí, Renatinho, elas não se completam, elas não dialogam no sentido de convergirem, elas divergem, né? Amém. Ó, então, vai depender do senhor. Então, tá todo mundo pedindo aqui, ó, mandando para mim as perguntas. Ó. Eu não vou jogar na tela, que é muitas, mas todo mundo aqui, ó. Ezequias faz mais semana que vem mais um podcast com o irmão. Muito bom o assunto. Convida o irmão para fazer. Tá todo mundo colocando aqui, ó. Convida o irmão. Vamos lá, ué. Vai depender do André. Se o André tiver tempo e ele quiser, semana que vem, estar com a gente aqui, como não tem ninguém agendado, nós continuamos. Para nós não tem problema. Até terminar, o senhor decide aí. Tem mais uma pergunta aqui. Tá certo. Aí depende do senhor. Então, me perguntaram aqui, eu vou jogar na tela, que estão chegando muita mensagem aqui, eu anotei rapidinho. Ó. As pessoas vão se conhecer, uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Vão se conhecer depois da morte? Vamos lá, tem umas perguntas interessantes aí, né? E são dúvidas que elas são recorrentes, né? Sim. São perguntas que são dúvidas comuns, né? Então, assim, elas se reconhecerão depois da morte? Sim. Nos evangelhos está escrito que Deus não é Deus de mortos, e Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e nós nos aceitaremos com eles, né? Então, ou seja, se nós nos aceitaremos com eles, nós o reconheceremos. O sono da alma é uma doutrina que não pertence à teologia mais conservadora, ortodoxa, né? Ou seja, que a pessoa terá a inconsciência na eternidade. A eternidade, entendo eu, que é um estado de consciência. Quando a gente pega Lucas, por exemplo, naquela parábola, embora esteja nas nossas Bíblias como parábola, né, do rico e Lázaro, mas eu entendo, inclusive, que ali não se trata de uma parábola. Foi contada como parábola, mas Jesus está falando de algo que, de fato, foi uma realidade, né? Aquelas duas pessoas não são fictícias. Sim. Né? Há dois verbos lá que aparecem tanto deixa eu pegar aqui que me fugiu, não sei se é Lucas 12 ou é 16, me fugiu da mente aqui exatamente o capítulo. Deixa eu ver aqui, acho que é 16, né? Rico e Lázaro. 16. Lucas, 16, isso, meu irmão. Só pegar aqui, o versículo aqui para estar embasando melhor aqui. Então, na história do isso. Então, o verso de número 19 e o verso de número 20, aparecerá dois verbos, que é haver, havia um homem rico, havia um mendigo. Então, o verbo haver é que existia, tá certo? Então, é contado em forma de parábola, mas entendo que ali Jesus não está contando uma história, e sim uma história, de fato, está usando isso para trazer algumas verdades ali. E uma das verdades que ele traz aqui como ensinamento é que haverá consciência. Então, um reconhece o outro. Tá certo? A gente precisaria explicar, eu demandaria mais tempo, quem sabe na próxima a gente consegue, né, tá abordando isso. Porque antes de Jesus, o cenário, né, o cenário, por assim dizer, espiritual, no sentido de que onde se localizava aí o Hades, né, e o paraíso, eles mudaram após a morte e a ressurreição de Cristo, tá? Quando eu digo lugares, não são lugares exatamente geográficos, né, embaixo da terra, no centro da Terra, não é nesse sentido. São, na verdade, realidades existenciais, tá? Porque a gente está falando de um âmbito
que foge da materialidade, né? Essas realidades. Céu, inferno, paraíso, né? Hades e tal. Então, o que acontece? Ali, Jesus está mostrando que haverá consciência, inclusive, um reconhecer o outro. Disse, pai Abraão, pede para que Lázaro, né? Tal, aquela conversa toda. Então, um reconheceu o outro, um se via, isso eu estou falando antes de Cristo. Depois de Cristo, isso é mudado, né? Levado, o paraíso é levado cativo, levado cativo, cativeiro, tá certo? Jesus, quando morre, ressuscita, ele leva consigo ao céu. Lá em Apocalipse, capítulo 9, a gente percebe que o paraíso ele fica de fato, né? Em uma região celestial, enfim. Mas, eu até nem sei se eu estou perdendo aqui o fio da meada da pergunta, né? Mas acontece que, eu acho que eu até perdi aqui qual foi a pergunta exata. O reconhecimento, tá? Eu vou conhecer o senhor lá, o André que era professor de teologia na Terra, lá no céu. As pessoas, muita gente se confunde. Aquele ali é minha ex-mulher, meu ex-marido, aquele ali era meu filho na Terra. É esse tipo de coisa. A pergunta é essa, fica mais fácil. Já pensou que confusão se lá nós tivermos também a questão de nós carregarmos os afetos, os relacionamentos que nós temos aqui? Já pensou que coisa doida, né? Então, assim, embora teremos o reconhecimento, 1 Coríntios capítulo 15 vai falar dessa realidade, tá certo? Da diversidade que nós teremos lá, inclusive, já não é nem a pergunta direta, né? Mas já estou acrescentando alguns elementos aqui, só para mostrar a realidade na eternidade como será. Então, consciência, inclusive, lá em Apocalipse, mostra os mártires, né, pedindo para que Deus vingue o seu sangue daqueles que estão na terra, e eles estão, de alguma maneira, contemplando o que está acontecendo na terra na época da grande tribulação, né? Só que, o que acontece? Eu reconhecerei, mas não teremos mais essa relação, né? Como, por exemplo, eu reconhecerei que a minha esposa foi minha esposa, meu filho foi meu filho, mas não haverá esses afetos diferenciados, porque todos seremos uma única fraternidade. Exato. Teremos a lembrança, né, que a gente chama de rememoração, então a memória, mas não teremos a recordação, ou seja, o sentimento, né, o coração que vai atribuir esses laços afetivos. Então teremos a consciência das pessoas, eu vou reconhecer cada um dos meus irmãos e as pessoas que eu convivi, tá certo? É interessante, olha lá em capítulo 27 de Mateus, quando Jesus ressuscita, o texto bíblico vai dizer que muitos ressuscitam com ele e entram na cidade de Jerusalém e são reconhecidos por muitos. Veja que coisa interessante, só para acrescentar mais um elemento. Mas assim, para ser bem objetivo e pontual, que a gente faz isso, nem enrola para responder um negócio só, né? Mas para ser bem objetivo, é mal de professor, né? Não consegue ir direto no ponto. Para ser bem objetivo, então sim, reconheceremos uns aos outros nos céus, mas nós não vamos atribuir um ao outro os sentimentos, tá certo? Como nós atribuímos aqui. Não teremos esses laços diferenciados afetivamente falando, mas será sim uma consciência e nós reconheceremos, inclusive, os nossos irmãos, então, lá do Antigo Testamento e tudo mais. Aquela irmã não vai encontrar aquela irmã lá no céu, não. Aquela irmã que está me devendo Avon lá na terra, não vai ter, não. Então, esse sentimento. Aquela irmã que tomou meu cargo, aquela irmã que fez a fofoca de mim, isso aí não vai ter, então. Não, porque ela precisa perdoar aqui para chegar lá, né? É verdade. Quem chegou lá não vai nem lembrar disso. O senhor falou tudo agora. Não vai. Deixa eu fazer algumas últimas aqui, só para a gente encerrar aqui, porque para não atrapalhar aí o senhor. Fizeram a pergunta aqui agora sobre o Tribunal de Cristo e o Grande Trono Branco. Isso aqui é muito interessante. Eu estava dando, esses dias eu estava ensinando sobre isso, a grande diferença do Tribunal de Cristo, que é para os salvos e o Grande Trono Branco. Mas eu vou deixar o senhor responder aí. Fala aí para a gente a respeito disso. Vamos lá. É a diferença, é isso, né? A diferença do Tribunal de Cristo e o Grande Trono de Todo. Não são a mesma coisa. São para dois povos diferentes. Não é a mesma coisa. Exato. Então, assim, quando a gente lê na Bíblia, né, o Tribunal de Cristo, isso se refere aos salvos, tá? O Tribunal de Cristo aí vai falar como Cristo irá julgar as obras dos salvos para o galardão, para a recompensa, né? Isso. Então, todos nós vamos... Já me perguntaram aqui também o que é o galardão. Então, o senhor já responde, já fala, porque tem muita gente que quer saber se alguém vai ter mansão no céu, o outro vai ser faxineiro do tempo. Vamos lá. Me pergunta essas coisas.
Eu digo que o galardão é aquilo que ninguém sabe, mas todo mundo quer, né? Então sabe que é alguma coisa boa. Nós seremos recompensados por Deus segundo aquilo que tivermos feito, baseados no sacrifício de Cristo e com a motivação correta. Então eu posso fazer uma coisa boa com motivação errada, isso não gerará, não resultará em recompensa, porque Deus julga não só os atos, mas as intenções dos atos. Então é bom a gente também entender que não são as obras pelas obras, né? Primeiro, essas obras precisam estar alicerçadas no sacrifício de Cristo. 1 Coríntios, capítulo número 3, verso 11 ao verso de número 15, Paulo vai falar sobre essa realidade, né? Então não vou aqui narrar nem falar porque para ganhar tempo, que há obras que são feitas, elas precisam ser feitas alicerçadas no sacrifício de Cristo, e mesmo assim elas passarão por um crivo, que Paulo chama de fogo. O fogo provará a obra de cada um. Se essa permanecer, será recompensado. Se não permanecer, não será recompensado. Por que algumas não vão permanecer e outras vão? Por causa disso, por causa da motivação que foram feitas, né? Se elas, de fato, essas obras, esses atos, embora nós julguemos que são atos de amor, de caridade, bondosos, mas é Deus que conhece o coração de cada um, né? Nós conseguimos enganar, representar, mas diante de Deus não tem como. Então, Deus é aquele que vai julgar todas as coisas. E tem aquelas obras que Deus reconhecerá a partir do sacrifício de Cristo, que a motivação também, elas foram corretas. Então, eu não faço para ser recompensado. Se já é nessa intenção, já é uma coisa muito errada. A motivação já está errada, ainda que seja uma coisa boa, né? Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus, capítulo número 6, que o que eu faço com a mão, a outra não saiba. O que eu faço, né? Eu não posso sair aí alardeando nas praças. Então, só para a gente entender que Deus não reconhece, né, todas as obras. Então, o tribunal de Cristo, resumindo, para nós recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, isso está no texto lá de Paulo aos Coríntios, né? Ou bem ou mal. O tribunal de Cristo é para os salvos serem recompensados. Sim. O grande trono branco, que está lá no final do livro de Apocalipse, é o julgamento dos perdidos. Tá certo? Então, ali é só para que Deus possa, inclusive, vai chamar cada um, bilhões, trilhões, e sei lá quantas pessoas vão passar por isso, né? Deixando bem claro, professor, concordando o senhor, para as pessoas que no grande trono branco não tem mais absolvição. Não, é o julgamento para a condenação. Isso. O tribunal de Cristo é o julgamento das obras para os salvos. Tá certo? Isso. Não é para ser salvo, não é para ser salvo, porque já é salvo, está se apresentando diante de Cristo. Muita gente confunde que acha que no tribunal de Cristo ele pode perder a salvação. Não, são salvos, e esse tribunal, alguns entendem que será paralelamente, né, na eternidade do céu, estará acontecendo essa recompensa de Cristo, que é o tribunal de Cristo. Sim. E aqui na Terra a grande tribulação. Alguns entendem que isso vai ser paralelo. E é o que eu acredito. No mesmo tempo. Que é uma linha que eu acredito. Que enquanto a igreja estiver sendo julgada lá, a gente vai, aqui na Terra vai estar acontecendo o tribunal a grande tribulação. Uhum. Isso é simultâneo, né? Concomitante. E aí o grande trono branco é o julgamento para a condenação. Então são daqueles que não são salvos. Né? 3 livros serão abertos lá, isso está lá no final do livro de Apocalipse. O livro das obras, o livro da vida, né? Diz lá os livros. Então, possivelmente também a Bíblia, que é o parâmetro para julgar a humanidade. A Bíblia será aberta, a verdade de Deus, o livro da vida, o nome que não foi achado lá, então esse será julgado, e pelas obras que fez, e cada um, inclusive, eu acho interessante isso aí, cada um, tanto no céu quanto no inferno, haverá graus, tanto de recompensa quanto de condenação. Né? Então Deus é justo e Ele, de fato, recompensará para o bem e para o mal, segundo cada um. Então Deus vai equilibrar isso aí também. Mas são tribunais, são ocasiões diferentes. 2 perguntinhas aqui, que já deu mais de 1 hora, graças a Deus, mais de 1 hora de live, e o povo está aqui pedindo aqui nas mensagens para continuar a semana que vem. Até terminar, encerrar, se o senhor falar amém, a gente vai continuar. O senhor até respondeu, após a morte tem salvação? Diz o texto bíblico em Hebreus, né, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Então, entendo que enquanto a vida é possível sim
A pessoa, por mais pecadora que seja, por mais corrupta e corrompida que ela esteja pelo pecado, em qualquer situação, onde houver o último suspiro de vida, a oportunidade de ela se salvar, no leito de morte, enfim. Pode ter vivido uma vida desregrada no pecado durante 60, 70, 80, 100 anos, seja. Mas se ela se arrepender ainda em vida, haverá salvação sim. Agora, após a morte, a Bíblia deixa muito claro que aí já não tem mais esperança, segue-se o juízo eterno, né? Sim, porque isso aí que o senhor falou é muito interessante, que a gente, eu já vi muita gente, o camarada tava assaltando, aí trocando tiro com a polícia ele morreu, aí, ai não, tá falando, meu Deus, não fala isso não sabe, você não sabe se ele tá com Deus, ou se na hora da morte, eu falei, nossa, ele conseguiu, na troca de tiro com a polícia, ele conseguiu, antes da bala chegar, ele conseguiu se converter. Então a gente ouve muito disso, morreu no acidente, ele não era, não estou dizendo que é outra linha as pessoas me perguntam muito. Ele não era crente, então ele não foi para o céu. Eu não acredito em ser crente, salvação, eu não acredito nessa linha. Que para mim ser salvo é os que estão na igreja, ou frequentando algum templo. Eu não acredito muito nisso. Porque a Bíblia fala, eu acredito muito nisso, que a gente vai se surpreender muito no quesito salvação. Que muita gente acredita, não, eu tenho que estar... Não que eu estou dizendo que não tem que congregar, mas tem muita gente que... Não, aquele ali... E tem muita gente que vai estar... que congrega e a gente não vai encontrar lá, né? Então, o que o senhor está falando aí sobre... Só para encaixar com essa última pergunta aqui. Morreu... Quando a pessoa morre... O senhor falou de Lázaro, sim, mas especificamente, morreu, o que acontece agora? Só tombou morto. Pum, seja ele para o céu, seja para o inferno, que a gente não está aqui para julgar quem foi, mas fazendo dois parâmetros, céu e inferno. Vai, por exemplo, morreu sem Cristo. De imediato, o que acontece? Vai para uma antessala, né? Como a gente diz, porque assim, tanto o paraíso, lugar de delícias, seio de Abraão, né? São termos aí que se referem à mesma coisa. Fala-se do estado intermediário que o salvo ele se encontra após a sua morte. Inferno, Hades, e em termos semelhantes também fala-se, então, de um estado para onde o não salvo ele vai. Né? Tanto um quanto o outro, eles estão de fato... a Bíblia diz que o salvo dorme, essa expressão, né? Porque ele descansa justamente das suas labutas, das adversidades, né, daquilo que afligia nesta vida, né? Porque o salvo, ele de fato vive aqui num embate enorme contra a sua carne, contra esse mundo hostil, contra as ações do diabo, enfim. Então, a Bíblia usa esse termo, que ele dormiu no Senhor, né? Os que dormem. E aí Paulo vai trabalhar isso depois de Tessalonicenses capítulo 4, tal, 1 Tessalonicenses. Então, assim, os salvos, eles morrendo em Cristo, eles vão para esse lugar chamado de seio de Abraão, como eu disse, lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 6, se não me falha a memória. Sim. Ele está em lugares celestiais aguardando a recompensa do tribunal de Cristo. O não salvo, ele vai então para esse lugar de tormento, onde o diabo não está. Então eu acho, Ezequias, que é interessante, porque a gente tem uma teologia popular que acha que no inferno o diabo está lá, manda lá, e ele governa lá, ele tem o reino dele lá, né, o reino paralelo. A Bíblia não diz isso não, isso é uma teologia popular, né? Então, assim, o inferno é um lugar de tormento, de sofrimento, né? Já é também uma antessala daquilo que se dará na eternidade para o não salvo. Então, morreu hoje o salvo, vai com Cristo. Né? Nesse lugar de morreu não salvo, vai... Nesse lugar de tormento, sim, André, quem morreu, o assassino, que assassinou, que estrupou, que violentou, a consciência, ele vai estar lá sendo atormentado, a sua própria consciência, ela vai estar ativa, né? Não vai avisando ele tudo que ele cometeu aqui? Olha, como eu disse naquele Lucas, né? Como eu entendo não ser uma parábola e história, uma ficção, então ali a gente percebe, inclusive, um rico que ele tem consciência. Ele diz que ele está sendo atormentado. Né? Claro que isso não é literal, não é uma chama literal. Né? É porque a Bíblia usa
dessas figuras, inclusive para comunicar verdades espirituais que nós não temos a noção. Então, usa elementos e conhecimentos humanos, né, porque a gente sabe muito bem a aflição, a dor que o fogo causa no corpo. Né? Então, só para fazer essas comparações. Então, assim, sim, uma pessoa que morreu sem Cristo, ela tem também a consciência como o salvo tem a sua consciência. Uma consciência em paz, está desfrutando já, né, aí da paz de Cristo, na plenitude lá, e o não salvo, ele já está sofrendo o tormento porque viveu uma vida sem Cristo, morreu sem Cristo e passará a eternidade sem Cristo, ou seja, sem a paz, sem a alegria, né? Amém. A última pergunta aqui, já deu nosso horário, 1h16 aqui. Vamos lá. Peraí, aqui, ó. A pergunta é, se eu e o senhor somos contra a paralisação de pastor de amanhã. O senhor nem de São Paulo mas o senhor deve estar sabendo que amanhã... Não, mas aqui vai ter também. Então aqui vai ter também. As pessoas, é terrível, né? Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, vai estar até o Silas Malafaia vai estar aqui, e muitos pastores vão estar lá, entendeu? Nessa paralisação. Estou perguntando aqui se a gente somos a favor ou somos contra, porque essa pergunta a gente não está aqui para ser contra ou ser a favor de paralisação nenhuma, né? A gente não está aqui para isso. Mas se a gente somos contra, pelo que eu entendi a pergunta, no que tange aos pastores estarem se envolvendo nessa paralisação. O que o senhor acha a respeito aí? Eu às vezes evito estar dando respostas mais pessoais quando não se refere à teologia, embora eu também trate na teologia, tem algumas matérias específicas, tanto no curso médio quanto no bacharel de teologia, que a gente vai lidar qual é o papel da igreja referente ao Estado, né? Temos uma matéria específica da igreja e a sociedade, missões urbanas, enfim. Embora nós temos essas matérias, mas eu tudo discuto isso a partir da teologia, né? O que eu entendo é o seguinte: cada um tem um direito cívico e cada um exerce na sua consciência, né? Então eu acho que você usar aí os meios do reino de Deus, no sentido mais restrito, né, de eu ter uma função pastoral, de liderança, um púlpito, uma igreja, uma estrutura religiosa, e você induzir, ou você usar isso para que a sua consciência ela se torne a consciência do outro, eu acho isso inadequado, antiético, para falar a verdade, né? Então eu acho assim, na questão civil, um líder espiritual, ele pode até estar orientando, mas sem estar induzindo uma pessoa a votar nesse e naquele, né? Então eu não acredito que nunca deu certo em toda a história, nos 2000 anos, eu estou só pegando os 2000 anos para não falar do Antigo Testamento, nunca deu certo a igreja se envolver com o Estado nesse sentido mais próximo. A igreja, ela tem um papel de denúncia, a voz profética na sociedade de denunciar todo tipo de corrupção. A política é um tema teológico, um tema bíblico e que nós devemos nos inteirar. A política partidária é o grande mal da nossa nação e do nosso mundo. Então eu distingo uma coisa da outra, né? A política, isso é tema bíblico, nós devemos amadurecer nessa ideia, trazer temas que a gente... Estou falando temas dentro da igreja, tá certo? De política. Agora, política partidária, que é o que nós vemos esse Fla-Flu, esse Corinthians e Palmeiras, esse esquerda e direita, esse Lula e Bolsonaro, essas polarizações, eu acho que isso, para o líder religioso, para o cristão, ele não se deve entrar nessas questões, né? Então, assim, eu acredito muito mais que o papel da igreja não só a denúncia, como eu falei, a denúncia profética, a denúncia social, contra todo tipo de corrupção, porque nós não devemos... O grande problema do Brasil, falando de política, já saindo um pouco mais desse âmbito da teologia, o grande problema do Brasil é que nós somos muito apaixonados, né? Nós lidamos com as paixões, então a gente não é racional. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente até despreza os seus defeitos. Não? Então, assim, isso vale para a religião, isso vale para a política, isso vale para líder religioso, isso vale para líder político. Então, eu acredito que nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos ter muito cuidado para depositar esperança, depositar confiança, ou achar que Deus escolheu fulano e cicrano
para representar a sua igreja. Eu acho muito perigoso isso aí. Fica na consciência de cada um, o direito civil de cada um, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um amadurecimento nessa abordagem, nos diálogos, nas relações, e infelizmente, como tantas outras áreas, a liderança cristã evangélica, né, aí da igreja evangélica no Brasil é muito imatura para lidar com essa questão, despreparados em todos os sentidos, espiritual, intelectual, acadêmico, para lidar com essas questões que fogem um pouco das quatro paredes, né? Então, talvez aí seja um assunto interessante para a gente abordar em outra ocasião, né? Então, o amadurecimento da igreja no Brasil concernente àquilo que sai dos seus arraiais. Então, assim, eu não vou responder nem sim nem não, cada um tem sua consciência civil, né? Amém, com certeza. Como cidadão, para quem perguntou aí, o pessoal que está nos ouvindo, como cidadão, você tem total liberdade, 7 de setembro, dia de independência, lutar realmente pelo que você acredita aí. E o que o senhor falou aí, eu acredito também, pela história da igreja, a igreja nunca precisou de outro representante a não ser Cristo. Isso aí, ele nunca precisou de líder nenhum para apoiar a igreja. Vamos fular, porque fulano vai apoiar a igreja. A igreja não precisa de nenhum tipo de apoiador. Obrigado, professor, obrigado, pai, por tirar minha... Tá. Ezequias, não que, é isso que eu digo, não que nós não devamos nos inteirar e não que a igreja não tenha um papel atuante na sociedade e na política. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou dizendo que a política partidária talvez seja uma área que a gente não deva tomar partido. Sim. Né? Então, assim, isso que é a questão. E o eleitor, ele é eleitor até a eleição. Depois ele tem que passar a ser o fiscal de quem ele elegeu. E não, né, depositar cegamente a sua confiança só porque votou no fulano, no ciclano, apoiá-lo até nos erros que a gente vê, tanto de um lado quanto do outro, acontece. Ezequias, eu sei que o tempo estourou, vamos conversar, eu estou disposto a estar continuando na próxima segunda, vamos ver se a gente consegue alinhar isso Você perguntou se eu tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer live todo dia, né, de compartilhar todo dia. Mas vamos ver se a gente consegue, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou tentar, eu quero estar com vocês na próxima segunda aí, se você achar pertinente, tá? Tratando o mesmo tema. E as perguntas, eu até me comprometo, não sei se todas foram respondidas, me comprometo até, lógico, na medida do que eu conseguir, né? Tá respondendo. Então, tem aí alguns que fizeram, eu acho que até me seguem no Instagram, tá? Mas depois peguem o contato aí, você passa e manda no direct lá e eu tenho que ir respondendo ao longo da semana. Tudo bem. Ó, o irmão Paulo Bispo disse aqui, eba, então tá bom. Então a gente vamos deixar alinhadinho aqui, segunda-feira, já todo mundo que está aqui nos assistindo, você vai compartilhar. Eu vou pedir para vocês agora, antes da gente encerrar aqui, tira um print aqui do nosso podcast, vocês vão estar nos ajudando. Esse trabalho aqui não é para ganhar dinheiro, não é por fama, por vaidade, não tem nada disso. É um trabalho que eu tenho no coração, tenho orado a Deus, para a gente estar abençoando a vida de vocês que estão nos ouvindo aqui. Diversos assuntos, várias pessoas vão estar aqui, assim como o nosso irmão André, especialista no assunto que a gente vai estar tratando. Então, se você puder tirar um print aqui agora, vai lá no Store, marca o André aqui, divulga para as pessoas que ainda não estão nos seguindo aqui no nosso canal. Todos os dias, André, eu faço, porque as pessoas pedem muito sobre isso. Então, todos os dias eu tenho no feed que chama Um Pouco de Bíblia. Eu faço, eu coloco, são 30 segundos, todos os dias, no meu canal do YouTube, também, que é Ezequias Braz, e aqui no meu Instagram, que é Ezequias Braz 2, todos os dias eu coloco uma mensagem no Reels de 30 segundinhos. Se você puder ir lá, curtir, comentar para estar divulgando, e eu coloco durante a semana no feed também, eu pego um tema bíblico, a gente traz um estudo e a gente coloca lá para estar divulgando. E todas as segundas-feiras a gente vai estar aqui. É a segunda semana, a terceira semana você vai estar com a gente de novo, eu não tenho dúvida disso. Vamos estar enchendo esse povo de Bíblia, trazendo conhecimento para esse povo. Como o senhor acabou de comentar, as pessoas puderem ir no nosso direct, no seu direct, faz a pergunta lá, deixa durante a semana, vai me perguntando, eu vou anotando aqui, ó, muita pergunta, eu vou anotando aqui. Para a gente na segunda-feira que vem, a gente vai estar junto aqui de novo, junto com o nosso irmão André, o professor, falando sobre escatologia. Então eu quero agradecer mais uma vez sua vida, André. O senhor vai falar em suas redes sociais para o povo, as pessoas que nos seguem aqui, a gente tem quase 5.000 seguidores. Se as pessoas puderem seguir o nosso irmão André, você vai ter aí um conhecimento vasto. Ele tem cursos de teologia, ele vai falar agora.
E ele tem um livro extraordinário lançado. Se você quiser adquirir, ele vai explicar como. Encerra aí, pode falar. Isso, vamos lá rapidinho. Bom, o livro que eu lancei aí, inclusive semana que vem está saindo a segunda edição, né? O Líder Servo, Diaconia, a excelência do ministro. Tá? Então, são 6 capítulos no livro, um livro de bolso, que é bem facinho de você ler. Tá? Eu falo sobre a liderança cristã, mas não sobre essas questões metodológicas, de performance, técnica, não é nesse sentido. São as virtudes do líder. Porque o líder cristão, ele é diferente de todo outro tipo de liderança que nós temos na sociedade do mundo. O que distingue, né, o líder cristão de outros tipos de líder? Então, esse livro aí, e esse livro, ele tem um propósito que parte da arrecadação desse livro vai para um projeto lá na Nigéria, né, na África, que ajuda crianças em estado de desnutrição e mulheres em estado de vulnerabilidade. Tá? Então, o livro tem esse cunho também missionário aí. As redes sociais, bom, você está aqui no Instagram, André Agnus, né? E o YouTube, está lá, Teologia, Palavra da Vida, como eu disse, lá tem mais de 1000 pregações e aulas, teologia. Nós temos um curso online, né? Então, aulas ao vivo, bacharel em teologia, na segunda-feira, tá? Então, sala virtual, lá pelo Zoom, né? E nós temos também, de sexta-feira, aula ao vivo também, médio em teologia. A gente tem um curso bem interessante, Ezequias, que é o Teologia Bíblica, também online. Esse é só online, os outros 2 a gente tem presencial e tem online. Mas esse Teologia Bíblica, onde nós estudamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, tá certo? Esse é o propósito, onde a gente aborda livro por livro, 66 livros em 24 meses, estudar toda a Bíblia. Tá? Então, é um curso muito interessante aí, que a gente já tem aí uns 2 anos, os outros a gente já tem há alguns anos aí. E certificado, histórico escolar, identidade estudantil, que é a carteirinha, né, que dá direito a descontos culturais e tal. Então, assim, valores acessíveis, tá, conteúdo denso, equilibrado, interdenominacional. Então, a gente tem alunos aí de diversos lugares do Brasil, pastores, né, professores, gente que tem uma estrada grande no Evangelho e está aí conosco se empenhando. Então, quem tiver interesse é só mandar lá ou no direct ou manda lá no WhatsApp, né? 011, estou aqui em outro estado, mas ainda é de São Paulo, 011, né? 98281-7048. Então é 011 98281-7048. Manda lá uma mensaginha e eu te passo as informações lá. Vamos fazer o seguinte, Ezequias. Essa semana, os 10 primeiros que entrar em contato comigo a respeito de qualquer curso, ou bacharel, ou teologia bíblica, ou média em teologia, eu já dou um mês gratuito para essa pessoa, só pelo fato de estar entrando em contato comigo através de você aqui, tá? Então, as 10 primeiras pessoas, os 10 primeiros alunos, né, até quarta-feira aí, aproveita aí, ó, amanhã e quarta-feira até quarta, entrando em contato, já ganha um mês gratuito, já não vai pagar um mês comigo, né? Só a matrícula lá e a gente abençoa aí também. E tem mais uma coisa, ainda dou um desconto, tá? Tem o valor lá da mensalidade, mas eu dou desconto para aqueles que entrarem em contato dizendo, ó, eu fiquei sabendo do curso através lá do podcast o Shark Talk. Aí já tem lá a garantia de um desconto permanente até o final do curso e ainda um mês gratuito. Amém. Deixa eu digitar aqui, então gente pedindo aqui para mim o número 011 9 Isso. 8281 70 81 70 48. 48. Pronto, tá publicado aí. Tá aqui na tela. Vocês ouviram aí, ó, vocês já vão ganhar um presente aí, vão ganhar o primeiro mês gratuito aí do curso de teologia. E eu indico para todos vocês que estão nos ouvindo que será o maior investimento da sua vida você investir em um curso de teologia. Mais uma vez, professor, Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta. Todas as pessoas que participaram com a gente aqui, as que estão nos ouvindo ao vivo e as que vão nos ouvir assim que encerrar aqui, eu vou pedir para você compartilhar. Envie para as pessoas que não participaram com a gente ao vivo, para gerar engajamento no Instagram, para estar alcançando mais pessoas. Eu tenho um propósito, eu quero ver aqui 2, 3, 4, 5 mil pessoas ao vivo aqui junto com a gente, aqui aprendendo a palavra do Senhor. Professor, Deus abençoe todas as pessoas aí. Tem gente chegando agora, Diego chegando no finalzinho. Você que chegou agora que não ouviu, volta lá, vai estar lá no feed, lá embaixo. Compartilha, curta, comente e assista do começo, que vai ser edificante para a sua vida. Parabéns, mestre, bom conteúdo. Paulo Bispo,
Está aí sempre com a gente. Deus abençoe e fica com Deus. Professor, Obrigado, Ezequias. Tamo junto, meu irmão. Fica na paz. a paz. Tchau, tchau.